tem alguma referência, nem que seja filosófica. E não só dentro dos games, claro, né? Filmes, quadrinhos, livros. Assim, foi assim. O que eu tava dizendo, né? Estavam falando da câmera. Não, sim. Então você tem você tem vários tipos, de psicologia, né? Então você tem uma psicologia que ela vai ser mais voltada para o objeto, ou seja, ela vai estar mais ligada ao aspecto sensual. A realidade para ele vai corresponder à realidade da sua percepção. A realidade vai ser a percepção. Enquanto para outro que vai ter um temperamento mais idealista, a suprema realidade não vai ser aquilo que vem da percepção, mas aquilo que vai estar presente nas ideias, são as próprias ideias, vai ver esse mundo de ideias. Então, a minha suposição é de que, assim como esses tipos essa tipologia gesta ao longo da história esse debate acerca de nominalismo e realismo, que o Jung discute nesse livro aqui, chamado Tipos Psicológicos, é um dos... Na verdade, ele traz vários exemplos para demonstrar essa diferença tipológica em diversos âmbitos, inclusive no âmbito filosófico, por conta dessa discussão dos universais como nômina ou como sendo algo realmente existente. Então, no Skyrim, quem quer que tenha feito o Skyrim? Assim, mas eu ia falar por quê? Qual é o fundamento psicológico disso, né? O Jung acha que a história, ela colocou a coisa ao contrário. Porque, na realidade, você tem, por parte dessa noção de que a palavra, ela gesta a coisa, uma mentalidade primitiva. É interessante perceber, porque esse termo primitivo ele se torna pejorativo, mas por Jung ele tem o sentido de primeiro. Porque o que caracteriza a consciência da criança primitiva é a mesma coisa que caracteriza o inconsciente do homem civilizado. E que, como a consciência é só uma parte, né, ele pode, tendo um abaixamento de nível mental, voltar a funcionar como primitivo, agir da mesma maneira. Porque, inclusive, essa discussão ela tem um papel importante no desenvolvimento psicológico do pensamento no Ocidente. Porque para o primitivo, ele não pensa. O pensamento dele está tão vinculado ao aspecto sensorial que quando um primitivo ele lembra da mãe dele que morreu, ele alucina a mãe dele que morreu. Lembra de uma conversa que ele teve com ela, o pensamento se manifesta de maneira sensual, de maneira sensorial. Daí, tanto a crença primitiva nos espíritos, quanto a crença na eficácia da palavra, de que não há uma diferença entre a palavra e a coisa mesmo. Tanto é que como é que se faz a magia? Magia se faz com palavras, a magia se faz em encantamento, tem a ver com cantar. Em inglês, spell é soletrar, é palavra, e ao mesmo tempo também é magia. Enchanting, né? Encantar. Né? Então você tem quando você no Skyrim, você tem esse shout que permite que a palavra ela geste algo, você tem de novo a antiga superstição primitiva que vem desta vivência anímica, que é um fato psicológico de que o seu pensamento ele aparece como autônomo ao primitivo, ele alucina o pensamento. Então, no Skyrim, você tem um aparecimento desse mesmo tipo de psicologia, ou seja, os dragões, eles têm uma fala especial particular, e vejam que há, como o Insofismável bem colocou, uma relação intrínseca entre o pensamento e a linguagem. Como é que a gente pensa? A gente pensa falando, a gente pensa através da linguagem. Há uma relação aí que ela é inextricável. Então, logo, você tem aí na história do Shout do Skyrim essa mesmo tipo de psicologia. E esse mesmo, seja lá quem foi que fez isso, ele reproduziu aí esse tipo psicológico que está menos ligado em sua libido ao objeto e mais às ideias. A ideia ela tem uma eficácia psíquica tão poderosa que ela não pode não representar algo de real. Dá para compreender isso? Eu podia me estender mais no negócio aqui do nominalismo e realismo, porque tem um bocado de autores, tem Bellato, não sei quem, né? Tomás de Aquino e tal. Mas eu acho que o fundamental é isso.
Mas eu acho que a Abelardo não é de filosofia, não. Não, Abelardo, não. Abelardo é Barbosa. Mas o Wittgenstein não, nome. A Abelardo é um nome triste, rapaz, porque ele era apaixonado por Heloísa e o tio de Heloísa mandou cortar as coisas dele porque ele... A gente estava falando sobre o olhar do Wittgenstein do carro, né? Mas não era essa foto aqui não, né? Não, ele tem uma foto aqui que tá com o olho revirado aqui, ó, que eu vou mostrar. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Esse tem um cara de filósofo. E reza a lenda, há quem diga, né, que ele era apaixonado por Carmen Miranda, mas outras pessoas dizem que na verdade ele tinha inveja desse cara. Não sabemos ainda, mas aí aqui é o René Descartes. É engraçado, né? A gente fica botando os dois para conversar na mesa aqui. A gente tem vários anos. O Descartes escreveu também o manual de esgrima. Ele era um viajante e tal. Sabia disso que ele escreveu o manual de esgrima? Eu tinha interesse em ver o manual de esgrima dele. Deve ser interessante. Acerte na cabeça. Agora, ponto fatal, coração. Né? Tipo assim. Ele dá as coordenadas, inclusive era bom de coordenada. Isso. Deve ter uns gráficos assim, a espada e Corte perfeito é a parábola entre o coração e a testa. Gente, perguntas, interpelações. Embora talvez não seja essa a fonte de inspiração do desenvolvedor, é o que torna interessante o ato de jogar em virtude desse conhecimento, né? Por exemplo, se você declarasse isso em uma rede, talvez até mesmo falando para o desenvolvedor, ele é capaz de dizer, talvez eu pensei sobre isso mesmo e fiz assim, né? E nem sempre. Não, eu acho que não. Eu acho que isso é uma revivescência espontânea dessa mesma mentalidade cognitiva da eficácia da palavra. É uma hipótese minha. Pode ser que o cara tenha lido Abelardo, Platão, os Megáricos, os Cínicos, Aristóteles e a Tomás de Aquino, Santa Selma, e tenha pensado. Cara, eu acho que quando os dragões falam, eu vou ser realista. Duvido muito. É porque o que eu fico pensando é o seguinte: se a gente trata o game, né, como coisa mental, e a filosofia é uma coisa mental, é uma das primeiras coisas institucionalizadas historicamente de ação mental, que é através da filosofia. Não é ciência, né, mas é um conhecimento que serve de matriz para os outros, né? Eu acho que a ciência está hipervalorizada, assim, muita coisa legal na ciência. Mas é claro não que tem isso aí enriquece muito o jogo, por exemplo. Depois que ele falou isso aí, não deu vontade de jogar. Agora deu vontade de jogar. Antes não tinha. Antes não tinha. Mesmo o mais interessante é que tem uma coisa relacionada ainda mais forte relacionada a Platão, porque para você acionar o shout, você tem que matar os dragões e absorver a alma do dragão para acionar. Então há ainda uma ideia da noção de uma alma substancial que está posta aí, né, que tem a ver com algo de platônico, de que o mais importante é a alma e não o aspecto sensual. Né? Ou seja, você tem que absorver a alma do dragão e a partir da alma do dragão você ativa o shout. É mais platônico do que parece o Skyrim. Você tem que achar os tempos lá, né? Que você lê e tal, é massa. Então assim, o que eu acho assim, que na verdade a gente está filosofando o tempo todo, ainda que às vezes de maneira bem rasa, mas assim, na hora que você possa refletir sobre algo, querendo ou não, você já está fazendo filosofia, ainda que de uma maneira parca ainda, né? Então assim, são coisas realmente que vêm, assim, que são inerentes, né? que são históricas, são ancestrais, né? Então, a despeito dele ter lido ou não, estudado ou não, são questões que, querendo ou não, todos nós passamos. Agora, obviamente que esses caras aqui, eles têm um método bem mais desenvolvido, principalmente esse aqui, né? Que é o discurso do método, né? Mas assim, a gente tem um método bem mais assim, desenvolvido que o nosso, né? E você ainda pode pensar que o Skyrim, ele é pré-kantiano, porque não há separação entre número e fenômeno. Porque não há célula kantiana aí. O cara fala e ele tem acesso direto ao número, ao dado de não existe. A própria fala dele produz isso. Ele não está preso, assim. Não é
ele não está preso à epistemologização da filosofia, ele está, de fato, um realismo metafísico mágico, que por meio dessa palavra ele vai lá e cria as coisas. Além de ser platônico, é pré-kantiano ou não kantiano o Skyrim. Não. Vamos usar o coach agora. Acho que eu estou viajando mais do que o Gui, porque até os dois estão calados. Não, mas é porque eu lembro muito assim, o Kant. Eu só fiz Marvel, tá assim. Não, porque o Kant, eu lembro um professor meu, ele falou uma coisa muito importante sobre Kant, né? Aliás, outra coisa importante sobre Kant. O Skyrim, ele não é transcendental, ele ainda é um jogo transcendente. Eu acho que o Kant é um cara versátil, cara. Eu vou lhe dizer por quê. Assim, um amigo meu uma vez, eu estava conversando com ele sobre Kant. Ele disse, cara, explica aí Kant. Aí ele me explicou e tal, aí ele no final disse assim, mas Gil, eu não acredito muito assim no Kant. Eu disse, por quê? Porque o Kant nunca trepou na vida. É verdade. E ele até quis fazer isso com um cara e tal, mas nem isso. Mas veja, como o fato de ele não ter nunca terapado na vida tem uma relação com esse tipo de temperamento. O Kant não estava interessado nos objetos. A realidade para ele não era a realidade sensual. Nem no fenomênico. A realidade para ele era, de certa medida, por mais que ele fizesse uma negação da metafísica, das ideias dele. Havia uma eficácia psicológica tão grande das ideias que o aspecto sensual da vida era descartado. Existem uns opositores megáricos de Platão que ele vai escrever uma sátira contra Platão, e que ele vai usar um termo em grego para mudar o nome de Platão relacionado a rapaz, que era um termo chulo relacionado ao pênis. Por quê? Porque na antiguidade o falo era o símbolo máximo da sensualidade, da sensação, da realidade transmitida pelos sentidos. E o fato do Kant nunca ter feito uso do falo dele dá a entender esse tipo de temperamento que coloca a primazia está na ideia. Por mais que ele tivesse uma sofisticação tal do pensamento que ele vai fazer essa epistemologização da filosofia, uma crítica da metafísica, ele vai demolir, vai ser uma crítica demolidora da metafísica, ainda assim ele vai estar interessado em quê? Em como se pensa. Na epistemologização do conhecimento, não de saber das coisas, ou seja, ele não está interessado nas coisas, ele está interessado em saber se você é capaz de racionalmente compreender as coisas e como isso se processa. Eu estou supondo assim, no fundo você nunca vai saber, mas você pode levantar essa suposição. Mas essa é a questão, como eu dizer assim, uma pessoa que nunca fez isso na vida não tem nada interessante a dizer sobre a existência. Ele matou a filosofia de Kant. Vê-se que é um temperamento oposto, ou seja, para quem a realidade suprema é a realidade transmitida pelos sentidos e pela sensação. Não, mas aí o que o meu primeiro professor de filosofia na faculdade disse, ele falava o seguinte: Kant dizia que sobre aquilo que não é possível compreender, cale-se, né? Por isso que a metafísica de Kant é aquela história, né? Sobre Deus, né? Não, mas veja que interessante, porque isto que eu estou falando, que o William traz, é também uma ideia de Nietzsche. Não é à toa que ele vai dizer que a filosofia poderia se tornar anquila psicologia, ou seja, escrava da psicologia, porque para o Nietzsche já está posto que a equação pessoal do pensador ela é inextrincável daquilo que é o seu pensamento. E o William vai dizer uma coisa muito interessante, que a filosofia não passa de fichas de contato do intelecto movidos para frente e para trás há milhares de anos, justamente porque você não pode subir seus próprios ombros para ver mais longe. Você não pode se colocar em uma posição suprapsíquica para falar para além de você mesmo. Era como Wittgenstein dizia, que a linguagem não pode falar da linguagem. E o Nietzsche, quando ele ia criticar Kant, ele dizia que era um cristão insidioso. Ele atacava o próprio Kant, porque a equação pessoal do Kant importava para isso. E o que eu está tentando demonstrar por meio dessas disputas filosóficas é justamente a existência de diferentes psicologias. E que a psicologia do extrovertido, ela é sempre erro para o introvertido e vice-versa. Por isso que para um extrovertido ligado à sensação do objeto, é claro que o Kant não vai ter absolutamente nada de interessante para dizer, porque o interesse é o objeto sensual. E para o Kant, um cara que diz isso é um imbecil, porque o interesse é a realidade eficaz, é a realidade do pensamento. Eu acabei de tirar, mas no fundo era um quadro que eu pus aqui, A Escola de Atenas, do Rafael Santos. Das ideias
e o mundo real, o mundo físico. Isaac Newton também não. Isaac Newton. Pois é. Isso é clássico. Exato. O Pop da Belato fez umas 2 vezes mandado cortar o negócio dele. Mas é justamente para isso. O Juliano fez o favor de mudar a minha vida em relação a Kant. Ah, tá. Porque. Em relação a Kant. Porque ele me apresentou. Qual o nome daquele cara? Tu lembra? Mas é um cara que ele é ator, diretor e produtor pornô. E também doutor em filosofia com foco em Kant. E ele tem uma frase que eu mostrei para esse meu amigo que disse que como Kant não tinha nada interessante a dizer, que era o seguinte: quem pensa que a filosofia de Kant não tem nada a ver com a devassidão está muito enganado. Né? Que ele fazia análise de Esse cara é o Tércio não dá, viu, da filosofia. Ele fazia análise de filme pornô a partir de Kant. Então de repente a filosofia do Kant serve para tudo. O Juliano tá só ouvindo as minhas viagens aí, não tá dizendo nada. Não, porque eu acho que vocês falam muito. Mas é o que eu falei, o Juliano ele é homem de poucas palavras e muita Não, ação. porque me disseram que eu tinha 20 minutos. Não preparei uma fala para 20 minutos. Não me disseram nem quanto tempo eu tinha. Eu não preparei uma fala. Eu O pensei no professor negócio foi pra falar. cartesiano, então tá certo. É porque não tem você tem os modos operantes aqui, né? É um cartesiano wittgensteiniano que tem um pôster do Kant no teto, ele acorda, ele abre o olho, tem um Kant lá no teto. Quando eu fui estudar Kant, eu cometi um erro terrível, né? Eu queria entender Kant, e aí eu disse, não, vou ler os prolegômenos, né? Porque ele escreveu para explicar a crítica de Reine Vernunft, né? A crítica da razão pura. Só que depois ele mesmo admitiu que os prolegômenos são muito mais difíceis que a crítica da razão pura, que é melhor você ir à crítica da razão pura. E eu me lembro que eu lendo aquele negócio, não entendia nada. Eu ficava, meu Deus do céu, por que você me fez tão burro? Foi um grande trauma na minha vida, eu passei meses assim. Não, agora eu tenho que entender isso aqui. Aí quando eu entendi o negócio que ele estava falando sobre o sintético a priori, aí eu descobri que a psicologia com Piaget tinha botado por terra esse negócio sintético a priori por meio do estudo da epistemologia lá do número na criança. Aí fudeu com a minha vida ainda. Quando eu entendi, eu descobri que estava errado. Eu aprendi o manual errado. Não, mas foi bom. É que nem, como você fala, levantar peso, né? O Kant é uma ginástica intelectual das mais poderosas. Mas ele tá pensando, né? O próximo vez eu promoto 40 minutos, Juliano. Aí eu preparo uma fala para 40 minutos. Não, eu nem trabalhei fala. Eu digo que se eu fiz vaga 40 minutos, eu digo pro excelente 10, 20. Não, mas ele me disse foi nada. Só a diferença de que estamos... Justamente, é o que eu estava explicando na aula de igualdade e equidade. Eu não vou tratar igualmente os diferentes, entendeu? Eu precisava dessas informações. Se eu tivesse chamado meio-dia para vir para cá, teria dado certo ainda. Pois bem, mais alguma questão? Muitas, né? Realmente. Cara, tem muito, mas já passou o time, né? Passou Pois o é, time, eles aí aí falaram. não deu pra encaixar. Não, mas pode perguntar. Vocês acharam que foi muita viagem minha? Não, eu Foi achei. viagem no fui. Eu achei até que dá para encaixar o lance do manual com o lance de produzir na prática, tanto quanto o nominalismo e o realismo. Eu acho que dá para se encaixar as duas coisas. Porque como você falou, acho que não é o método. Eu acho que é a limitação ou não da psicologia do indivíduo. Né? Porque como eu estava falando com o Léo aqui e com o Augusto, voltado para a área de games. Quando a gente está produzindo um jogo, a gente pode simplesmente ser assim, tentar fazer umas meio Shigeru Miyamoto, né? De você estar produzindo um jogo e ele vai evoluindo ao longo que você está produzindo, né? O Mario, ele evoluiu tanto que o nome Mario acabou nem sendo ele que escolheu, foi alguém que escolheu e impôs. Hoje ele diz que ficou tão perfeito o nome do personagem com o personagem que ele estava criando, que ele não consegue dissociar mais o nome daquele ali. Ele já havia, não, realmente ele tinha de se chamar Mario. Ou então podia ser que nem o Sonic, né? Que o Sonic ele foi criado
de forma metodológica, né? Ele foi criado exatamente para competir com o mascote da rival. Né? Ele foi seguindo um padrão. Mas eu acho que dá para fazer as duas coisas. Acho que tem momentos que dá para as duas coisas se encaixarem, né? Agora parece que nos games, assim, tudo isso é mais possível. Não sei se é porque é uma área mais recente, no que digamos assim, do videogame, né, do jogo eletrônico. Então ninguém ainda se posicionou radicalmente nesse sentido. Eu acho que já o problema já da filosofia, porque tem uns milhares de anos. Tem uma coisa que o Juliano falou, que é muito importante, que é que os videogames, enquanto cultura, eles falam da nossa, de quem nós somos, eles falam, inclusive falam daquilo que são debates e morredores da alma, como esse do Skyrim. É um debate que se prolonga por quase 3.000 anos da filosofia. Aí daí, onde é que foi bater? Foi bater no Skyrim. Não, mas em algum momento, alguma pessoa sentiu essa mesma paixão da alma que motivou todo esse debate, e isso transbordou na produção desse jogo e na fala do dragão que engendra a realidade. Ou seja, o universal, ele é antereno, ou seja, ele é anterior às coisas, porque eu falo e aí sim surgem as coisas. Do Skyrim. Gostaria que fosse assim mesmo. O mercado é tão mais crítico que talvez não seja isso. Que a gente esteja falando aqui. Pode ser que. Espero que sim, né? Espero que sim. Mas de certa forma a gente percebe o mercado em questão de aquela ganância, então mesmo de prazo, cumprir metas ou enfim. Não se chega a uma conclusão como essa. Talvez até não tenham questões a discussão dessa forma. Não é discutido filosoficamente. Eu acho que é uma manifestação espontânea de consciência. Eu também acredito, eu já parto por esse princípio. Eu acredito que seja realmente uma manifestação espontânea, tanto no desenvolvimento desse como dos demais jogos. É claro que se trata de um mundo fictício, que é fantasia e tudo mais. Quanto mais a gente tinha trazido até umas coisas com Tolkien aqui para falar. Quanto mais distante da realidade for, melhor para se jogar, né? Para passar do que é real. É o High Fantasy, né? Então, quanto mais louco tiver, melhor. Inclusive no desenvolvimento de jogos, a gente tem essa característica no desenvolvimento. Que ideias que são às vezes assim, pensamentos idiotas ou absurdas, são as melhores para se fazer os jogos, que é para se trabalhar em cima. Certo? E eu explico isso, inclusive, em sala de aula, para os alunos que eles querem fazer algo muito certinho, muito metódico. Não, pode colocar aí o mais incrível que seja, nem que você pense que seja imbecil para você nesse momento, que possa ser que chame a atenção justamente por isso, seu jogo. E aí é nesse sentido que talvez ele vai ser atrativo tanto para você comprar, inclusive, no mercado. Até porque se você for pensar até com Kant, toda história é uma mentira, né? E assim, importa não se aquilo é verdade ou não, mas aquilo é verossímil. O Tolkien criou um mundo absolutamente verossímil. Está só justificando o fato de ele não ter trepado. Isso é só pense para justificar. Não, porque na verdade está só justificando. Então ele morreu cabaçado. Pior foi o Nietzsche que foi lá pegar as putas e pegou as cifras. O filósofo comprido, né? O filósofo máximo. Eu tinha prometido que a gente acabava 9 horas. E já são 9 horas? Exatamente. O ângulo de 90 graus se fez aqui no... Então, seguindo a orientação do excelentíssimo professor, terminaremos a conversa. Pois a fala de 20 minutos foi acabou. Mas agora eu já sei, agora eu tô entendido. No dia que eu chamar vocês de alguma coisa, eu vou dar tempos diferentes para compensar. Eu quero deixar claro que ele não me deu tempo nenhum. Vai lá e fala um negócio lá e eu fui e falei. A loucura lá, as coisas legais. Solta a loucura lá que dá certo. O negócio foi quando eu casei, aí a gente foi no buffet, aí eu disse, bom, a gente casa no civil, mas chamou alguém para falar umas coisas bonitas. Ela chamou, o cara foi bem legal. Aí ele chamou para falar umas coisas bonitas. Pronto, foi. Boa noite, gente. Então, assim, amanhã, 9 horas, espalha essa noite de 9 horas na K9, ok? Com o Daniel Siqueira. Eu vou aparecer também, porque eu quero... por isso eu vou para cachorro. Porque eu quero muito ver o jogo também. Ok, Nine. Até mais, gente. Bom, tá. Gostou.
desliga só depois da palma. Só pode dizer que eu sou bem recebido. Rapaz, não pega mal. Eu falei, Na gravação. Aí eu vou preparar para 20 minutos. Os bastidores tá gravando ainda, viu? Tá gravando aí. Estão apagando 20 Sabe que é segundos. o pior que agora eu vou ter um pesadelo, porque eu fui injusto. Não, ele calado, pensando, não, tu tá achando tudo uma viagem aqui, tá completamente sem pé na cabeça. Não, porque o Nil falou assim, é 20 minutos. Eu sou Eu sou muito metódico, sabe? Se você me der 20 minutos, eu der 40 e 40. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, né, você tá conversando com ele assim, olha, 10 minutos eu sei que eu tô respondendo. Aí só conversando aqui um vídeo, você nem vai. Respondeu o dia que era. Eu sei que